Olá, eu me chamo Luana e eu sou acadêmica do terceiro ano de Medicina da Unipar. E junto com os meus colegas Thaís Eduarda Marques Pereira, João Pedro Lembre de Oliveira, Maria Eduarda Nunes da Costa e André Daré, sob a supervisão do professor Paulo Roberto Scarpante, nós fizemos um trabalho sobre o uso de biomarcadores na detecção precoce do câncer gástrico. O câncer gástrico, conforme dados do Globocan, ele ocupa uma posição de quinto tipo de câncer mais comum no mundo. E esse tipo de câncer se destaca como a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer. E essa alta taxa de mortalidade, ela é em grande parte atribuída ao fato de que o diagnóstico geralmente acontece em estágios um pouco mais avançados da doença. Isso se deve à natureza inespecífica desses sintomas iniciais, que frequentemente eles se assemelham a condições gástricas benignas, dificultando então a identificação precoce do câncer. Então essa detecção prévia, ela é fundamental para melhorar o prognóstico dos pacientes e dessa forma proporcionar maiores chances de sobrevida. Nesse sentido, os biomarcadores eles vêm ganhando destaque como ferramentas de grande de grande ajuda para o diagnóstico precoce, permitindo assim a identificação de mudanças moleculares antes que os sinais clínicos da doença se tornem evidentes. Então, a utilização de biomarcadores não só ela pode facilitar a detecção em estágios iniciais, mas ela também pode aprimorar a estratificação de risco dos pacientes e também o monitoramento da resposta ao tratamento. E esses biomarcadores, eles são substâncias biológicas, como proteínas, ácidos nucleicos ou metabólitos, e eles refletem mudanças específicas em estados fisiopatológicos. Então, no contexto do câncer gástrico, vários biomarcadores eles têm sido objeto de estudo devido ao seu potencial de contribuição para o diagnóstico precoce da doença. Dentre eles, a gente encontra os microRNAs, e eles se destacam por desempenharem funções reguladoras que são extremamente importantes em processos celulares fundamentais, por exemplo, a proliferação, diferenciação e a apoptose celular. Então, esses micros RNA21, em particular, que é um biomarcador, ele tem sido consistentemente associado ao câncer gástrico, o que torna ele um forte candidato a biomarcador tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico. Então, além desses microRNAs, outras proteínas que estão presentes no soro sanguíneo, por exemplo, o CA72.4 e o CA19.9, eles têm sido investigados. Apesar dessa utilização comum, na prática clínica, a sensibilidade e a especificidade relativamente baixa desses marcadores limitam sua eficácia na detecção precoce do câncer gástrico. Em resposta a essas limitações, alguns estudos recentes indicam que a combinação de diferentes biomarcadores podem sim aumentar a precisão diagnóstica e assim superando as deficiências individuais. Outro avanço importante na detecção precoce do câncer gástrico é o estudo dos marcadores epigenéticos, como a hipermetilação do DNA. E essa metilação aberrante de genes supressores tumorais, ela está fortemente relacionada ao desenvolvimento de neoplasias gástricas, e dessa forma ela oferece uma nova abordagem promissora para o rastreamento precoce da doença. Alguns ensaios clínicos eles estão sendo realizados para validar o uso desses biomarcadores em populações de alto risco, por exemplo, pacientes com gastrite atrófica, crônica, metaplasia intestinal e infecção por Helicobacter pylori, e dessa forma amplia as possibilidades de intervenção precoce. Em adicional a isso, a gente também tem a tecnologia de biópsia líquida, que ela está emergindo como uma das alternativas menos invasivas para o diagnóstico precoce e para o monitoramento do câncer gástrico. Essa técnica ela permite a detecção de biomarcadores tumorais diretamente no sangue, e dessa forma acontece através da análise de DNA livre de células e também células tumorais circulantes. Os resultados iniciais eles são muito promissores, especialmente para a detecção de recidivas e a avaliação da resposta ao tratamento. Então, dessa forma, demonstrando o potencial dessa abordagem no contexto clínico. Como conclusão, o uso de biomarcadores na detecção precoce do câncer gástrico representa um avanço muito significativo no campo da oncologia, com o potencial de melhorar tanto o diagnóstico quanto o prognóstico dos pacientes. Porém, para que esses biomarcadores eles sejam adotados de uma forma rotineira na prática clínica, é importante que sejam submetidos às validações clínicas rigorosas. E a combinação de múltiplos biomarcadores e a incorporação de novas tecnologias, por exemplo, a biópsia líquida, oferece uma perspectiva muito promissora para o futuro do diagnóstico precoce do câncer gástrico, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficaz no manejo dessa doença complexa. E esse foi o nosso trabalho e eu agradeço a atenção de vocês.